Olá, tudo bem com você? O Identidade já está no ar e você é sempre bem-vindo e bem-vinda por aqui. No Identidade de hoje, você vai conhecer uma iniciativa voluntária que auxilia refugiados do Haiti e da Venezuela e já ajudou mais de 600 estrangeiros que chegaram em Indaiatuba e Salto, no interior de São Paulo. Quem vai contar os detalhes para a gente é a Vânia Boscolo, uma professora com ampla experiência em alfabetização. Antes da gente conhecer a história dessa linda iniciativa, eu quero te contar o que vai acontecer neste mês. É a campanha Convide um Amigo para a Missão do projeto Anjos da Esperança. Saiba como vai funcionar no vídeo a seguir. Cerca de 3.000 pessoas por dia morrem de doenças como diabetes, hipertensão, obesidade, câncer e entre outras enfermidades. Hoje, a Novo Tempo convoca você, Anjo da Esperança, que está cansado de ver quem você ama ser escravo de doenças como essas. Vamos juntos fazer algo a respeito? Nesse mês, o projeto Anjos da Esperança precisa da sua ajuda para produzir e enviar a nova revista Esperança, A Máquina Humana, que irá ensinar milhares de pessoas a resgatar a sua saúde física que cada um precisa, dia após dia. Faça uma doação especial para o Pix, anjos@novotempo.com. Repito, Pix, anjos@novotempo.com e receba o seu bottom do mês. Doe agora e faça parte do Exército da Esperança, que irá levar saúde a milhares de pessoas. Sou anjo, sou Novo Tempo. E você pode contribuir agora mesmo fazendo um Pix. A nossa chave é o e-mail anjos@novotempo.com. Vou repetir para você, anjos@novotempo.com. E assim que fizer a sua doação, a gente precisa que você envie o comprovante e os seus dados para o WhatsApp do Anjos, para a gente mandar então um bottom desta campanha. O número é o 12 981 766630 e convide os seus amigos para fazerem parte dessa missão também. Agora eu vou para um rápido intervalo, são só 30 segundinhos, mas já já eu volto para contar a história da ONG Integration Project. Vânia Aparecida Boscolo é uma voluntária da ONG Integration Project, uma iniciativa sem fins lucrativos e sem vínculo governamental que auxilia refugiados do Haiti e da Venezuela a se adaptarem aqui no Brasil. A Vânia é uma professora da rede estadual e municipal desde 1999. E com um ato de empatia, a Vânia então decidiu que a sua vida seria diferente quando começou a promover a integração dos refugiados, proporcionando recursos essenciais e um suporte contínuo. E a Vânia já está aqui no estúdio, conectada com a gente aqui no Identidade. Boa noite, Vânia, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece aí a sua disponibilidade, mas antes da gente falar sobre o projeto em si, Vânia, eu queria saber quem é a Vânia Aparecida Boscolo. A Vânia, como que eu posso dizer? É uma pessoa que, na verdade, acho que cresceu com a questão de voluntariado. Eu nasci, na cidade de Campinas, mas morava em Sumaré, na zona rural, e aos meus 5 anos eu vim para a cidade de Indaiatuba. E eu sou filha, da Adelina e Mário. Ambos já tinham uma certa idade quando minha mãe engravidou. E meus irmãos, eles já eram assim, nós somos uma diferença muito grande de idade. Eu e minha irmã, nós somos uma diferença de 20 anos e com meu irmão 18 anos. Então, quando viemos para a cidade de Indaiatuba, ambos já trabalhavam. Eu ficava com medo, de ficar sozinha, e eu ia para o alambrado desse asilo. E na época eu era o senhor Antônio Packer, ele que foi o fundador desse asilo, e ele começou a me perguntar por que eu ficava todos os dias no alambrado do asilo. Daí eu expliquei para ele que eu morava na casa da frente, meus pais e irmãos trabalhavam, e eu achava mais confortável ficar ali conversando com os idosos. E ele falou, não, você pode a partir de amanhã ficar dentro do lar. E eu comecei. E acabei virando uma cupida, entre os idosos.
e conversava com um, conversava com o outro. Me lembro de um japonês que tinha as pernas amputadas e ele fazia trabalho com palitos de sorvete. Ele me ensinou muita coisa. E todos os meses que minha mãe fazia a compra mensal, que comprava guloseimas, coisas diferentes, eu pegava tudo do armário e levava para eles. Muitas vezes minha mãe ficava muito zangada comigo, né? Porque ela trabalhava o mês todo para fazer a compra, quando ela chegava não tinha mais nada. E isso ela foi se acostumando também com a questão. E quando eu fui me tornando assim adolescente, nós mudamos desse bairro. E comecei a frequentar uma igreja e comecei a contar para os meus amigos adolescentes ali da igreja que eu sentia muita falta dos idosos e resolvemos dar continuidade a esse trabalho. Então, nesse trabalho voluntário, assim, foi crescendo comigo. E depois, quando eu estava nesse outro bairro, já adolescente, e minha mãe fazia também bolos para estar levando para os idosos. E eu fui crescendo, me casei, né? Fiz faculdade de pedagogia, fui dar aula, sempre trabalhando em bairros carentes e sempre com a questão do voluntariado comigo. Então foi assim, minha trajetória desde criança. Então, desde pequena já envolvida ali com o próximo, né? Esse olhar, aprendeu a desenvolver esse olhar, muito interessante. E o que motivou você, Vânia, com esses refugiados ali, a criar o Integration Project lá em 2019? Como é que foi o início desse projeto? Então, em 2019, eu tenho um amigo, ele conheceu, né, um refugiado, daí ele me apresentou e eu comecei a me sensibilizar também com a situação. Esse refugiado, ele estava morando no pronto-socorro do hospital. Então, o que ele fazia? Ele dormia sentado no pronto-socorro, de manhã ele fazia a higiene no banheiro do hospital e trabalhava numa reciclagem. Nossa, isso me comoveu demais, de ver a situação. E ele foi me apresentando outras pessoas. E a dificuldade maior dele era o idioma. Então, foi onde eu e esse meu amigo resolvemos iniciar um projeto de alfabetização. Só que para mim foi um grande desafio, porque eu sempre trabalhei com criança, com adulto nunca tinha trabalhado. E principalmente pelo fato de não falar outro idioma. Mas eu falei, esse é um desafio e vamos lá, vamos encarar, né? E comecei a ler algumas coisas sobre alfabetização de adulto, mas nada no estrangeiro, no português. E nós reunimos numa igreja que o pastor emprestou um espaço e eu comecei a desenvolver as atividades. E eu percebi o quê? Que através da linguagem do amor era possível ajudar esses estrangeiros. Mesmo não falando o idioma, mas a gente já conseguiu arrumar uma forma de estar alfabetizando. E é curioso que o amor é uma língua universal ali, né? Através da compaixão, do amor, a gente acaba se entendendo. Agora, Vânia, como que você lida com as diferenças culturais e também linguísticas que você falou aí, entre os refugiados e a comunidade local? Então, a comunidade local, quando eu falo refugiado, eles tinham uma imagem assim, que as pessoas chegam como se fosse uma tábua em branco. E eu falava para eles, não, essas pessoas, elas são adultas, elas tiveram uma educação, elas têm uma cultura. Então, isso pode agregar também a nossa cultura, a empresa, que eles tinham muita dificuldade para arrumar trabalhos. Os trabalhos que eram oferecidos para eles eram na reciclagem, na coleta de lixo, como gari, auxiliar de limpeza. Eles não tinham oportunidades em empresas. Até que eu comecei a conversar com as pessoas, falar, vocês podem estar aproveitando o conhecimento. E a maioria desses refugiados, eles têm um ensino superior. Eles só tiveram que sair do país deles devido a questões políticas, no caso do Haiti, o terremoto de 2010. Então, eles tiveram que sair por esses motivos, mas eles têm muito a agregar. E foi onde as empresas começaram a dar oportunidades em outras áreas para eles.
E como é que vocês identificam, Vânia, as necessidades mais urgentes dessas famílias? Quem sabe moradia, alimentação, como é que é feita essa identificação? Então, nós fazemos uma lista, né? Na verdade, uma entrevista com eles. E assim, pela experiência, a gente já percebe dificuldade inicial para que eles possam se comunicar. Então, é o idioma a nossa primeira necessidade. Então, o que a gente faz? Começa já a ensinar o idioma para eles. A documentação precisa também estar em dia para que eles possam ter essa oportunidade de trabalho, porque eles têm os mesmos direitos que os brasileiros, então, desde que a documentação esteja ok. E mesmo eles trabalhando, eles têm dificuldade numa ajuda com cestas básicas. Por quê? Se a gente consegue auxiliá-los com alimentação, ele consegue guardar um dinheiro para mandar para os familiares de país de origem. Principalmente os haitianos têm mais dificuldade, que lá é o dólar, e o dólar está em alta. E ganhando em real, então fica um pouco complicado, porque eles precisam pagar aluguel, água, luz, internet, as nossas despesas básicas, né? Então, assim, todas as pessoas do projeto que nós auxiliamos, todos trabalham. Então, assim, nós não auxiliamos pessoas que você percebe que não tem vontade de crescer, de trabalhar. Então, essas pessoas a gente vai fazendo uma análise e vai dando oportunidades. Se percebe que eles não querem, então nós não auxiliamos. A gente só auxilia aqueles que a gente realmente percebe que veio para o nosso país para crescer. E nós temos histórias lindíssimas de pessoas, igual esse rapaz que eu dei o exemplo, do hospital que eu conheci. Hoje ele tem uma barbearia. Ele trabalha já, né? Tem outras pessoas que já trabalham com ele, já deu oportunidade para outras pessoas. Nós temos um venezuelano que chegou assim somente com a roupa do corpo, como a maioria chega. Hoje ele tem um trailer de comida venezuelana e o sonho dele é ter um grande restaurante. Então, assim, a gente vê pessoas que estão crescendo. Sim. E isso dá um grande orgulho para a gente, porque o nosso foco no projeto não é fazer pessoas dependentes do projeto. O objetivo é fazer pessoas independentes, que possam também ser voluntários e estar auxiliando outros que estão chegando. Legal. E você comentou aí sobre a barreira da língua, né? E a forma como encontrou para preparar as aulas de português em 3 níveis. Conta um pouquinho para a gente sobre isso, essas aulas. Então, essas aulas, a princípio, elas acontecem assim, de um modo muito simples. É ensinando a se cumprimentar, dando um exemplo, por exemplo, quando precisa estar indo na Polícia Federal. Nós ensinamos a parte do corpo, porque a gente percebia uma grande dificuldade das pessoas quando iam ao médico, que eles não conseguiam falar o que estava doendo, então partes do corpo, nomes de frutas, de legumes, para que eles possam ir ao supermercado. Então, assim, a gente vai alfabetizando de forma bem simples e de forma, assim, do dia a dia. E como a gente tem um grupo no WhatsApp e eles também têm o meu contato, então, através da conversação diária, que vai aumentando, né, esse conhecimento deles. Muito e a bom. necessidade faz com que eles aprendam mais rápido. Verdade, Vânia. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui, mas daqui a pouquinho a gente já continua esse bate-papo para saber um pouco mais sobre o projeto da ONG também. E você de casa, não saia daí, a gente volta em instantes. Identidade está de volta e hoje nós conhecemos um projeto muito relevante que é realizado nas cidades de Salto e Indaiatuba, no interior de São Paulo. É o Integration Project, que já auxiliou mais de 600 refugiados que vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor. E eu já estou em conexão novamente com a Vânia, que é uma das responsáveis pelo projeto. Vânia, nós encerramos o bloco anterior falando sobre as aulas de português, que são essenciais para essa ressocialização deles aqui no Brasil, né?
né? Mas sabemos que eles precisam de muito mais e o projeto atua em várias frentes para atender as necessidades. Conta um pouquinho para a gente sobre como auxilia, né? Como funciona o auxílio ali da documentação, que é também muito importante para que eles consigam trabalhar, por exemplo, o acompanhamento médico. Conta um pouquinho para a gente. Então, quando eles chegam, a gente vai explicando, né, sobre como que funciona a questão do SUS, a gente já faz o cartão para eles, explica, né, como você ficar doente, onde que tem que estar procurando. A documentação, normalmente eles já chegam com a documentação em ordem. O que a gente auxilia é quando tem que fazer a renovação desses documentos. Então, muitas vezes sou eu mesmo que faço o agendamento na Polícia Federal, daí eles vão indo para estar fazendo essa retirada. Então, muitos já chegam porque eles têm parentes, têm primos, têm algum familiar já na cidade. Então, quando eles chegam, a gente já orienta para que eles venham já com essa documentação, que normalmente eles vêm por Roraima. Então, essa documentação já é feita lá. E então, daí só quando é a parte... Perdão, pode continuar. Então, é somente a parte da renovação dos documentos mesmo, que a gente faz. Entendi. Alguns chegam, têm um CPF, daí a gente faz. A carteira de trabalho também eu faço para eles, que é a carteira de trabalho digital. Então, o que é a questão digital que eu consigo fazer, eu resolvo para eles. Quando eu não consigo, eu tenho um amigo em Campinas, que ele tem um escritório, que ele trabalha especificamente com estrangeiros, então daí ele faz para a gente. E você comentou aí da carteira de trabalho, né? Como é que funciona a relação do projeto com a inserção no mercado de trabalho, né? O que vocês fazem para ajudá-los? Além da carteira de trabalho ali, existe alguma outra coisa, de repente, ajudá-los a pesquisar em sites de emprego, alguma coisa nesse sentido? Sim, eu tenho um grupo, né, de amigos que pesquisam vagas de emprego. E como eu tenho um grupo com os refugiados, todos os dias eu coloco vagas de emprego. E eu tenho uma parceria também com o Rotary Inspiração, que eles proporcionam cursos de capacitação para eles, tipo de garçons, auxiliar de limpeza. E eu tenho uma parceria com o PAT, também de Indaiatuba. Então, quando alguns refugiados procuram uma vaga, eu faço uma entrevista, vejo o que a empresa está precisando, né? O perfil, faço uma carta de indicação e a gente encaminha para o PAT. Então, lá eles vão fazendo também. E muitas vezes, próprias pessoas das empresas mandam mensagem para mim, que sabe que eu trabalho com esse grupo de pessoas, e a gente vai encaminhando. Muito bom. Agora, quais são as principais fontes financeiras do Integration Project, né? Que vocês contam com a ajuda de doações, eu imagino. Sim, nós não temos nenhuma ajuda assim financeira. Eu falo que eu tenho a ajuda de Deus, porque às vezes acontece, eu falo que são milagres nesse projeto, porque nós não trabalhamos com dinheiro, então essa é uma grande dificuldade. Então, quando eu preciso, por exemplo, a gente faz festas de datas comemorativas. Vamos pensar no Dia da Criança. Então, eu posto para os meus amigos nas redes sociais que nós vamos fazer a festa e tem X criança. Por exemplo, hoje no projeto nós contamos com 210 crianças. Então, a gente fala, ó, vamos fazer cachorro-quente, vamos ter refrigerante, algodão doce, brinquedos infláveis. Então, a própria comunidade... por elas me conhecerem já há um tempo, a gente consegue essas doações. Então, a gente vai fazendo dessa forma. As cestas básicas, nós temos uma parceria com casas de shows de Campinas, que é a multiprodutora que nos auxilia. Então, eles fazem um ingresso solidário. Eu e alguns voluntários, nós vamos na entrada desses shows e arrecadamos esses alimentos. Daí trazemos, eu tenho uma casa onde meus pais moravam, que hoje eles são falecidos, então eu não aluguei essa casa, então essa virou uma casa de doação. É lá onde a gente traz, por exemplo, esses alimentos que a gente arrecada, daí a gente faz a contagem para fazer a prestação de contas para essa produtora, daí separamos esses alimentos, montamos as cestas básicas e fazemos a distribuição.
Então é dessa forma. Mas a nossa dificuldade hoje, que eu vejo do projeto, é um meio de transporte, para a gente transportar, né, tanto os alimentos. A gente monta as casas quando esses refugiados chegam, que a gente são doações de imóveis usados. Então, o transporte é muito complicado, porque muitas vezes, assim, como não tem o recurso é meu, que eu acabo pagando frete, então isso está me dificultando bastante. Olha que interessante. Então, se você que está nos assistindo é da região ali de Salto, Indaiatuba, Campinas, tem de repente uma picape em casa que pode ajudar nessa questão do frete, né, de fazer esse trabalho voluntário ali, entre em contato com a Vânia, com a ONG, para que você possa ali se solidarizar e fazer parte desse trabalho. Agora, Vânia, você chegou a compartilhar ali uma história inspiradora, né, falando daquele rapaz que morava no hospital e trabalhou. Existe alguma outra história de algum outro refugiado que você possa compartilhar aqui com a gente, que te inspira também? Sim, tem um refugiado, ele é venezuelano, eu falo que ele é minha inspiração. Quando ele chegou da Venezuela, veio ele e mais 25 pessoas, né? E assim, nós conseguimos alugar na época para ele 2 cômodos. Imagine, 25 pessoas, 2 cômodos não comporta. Então, só que no quintal era grande. Então, nós arrumamos barracas e eles dormiam, os homens, nas barracas no quintal. E esse rapaz, ele saía todos os dias com um carrinho de sorvetes para vender. Assim, todos os dias não, finais de semana, que durante a semana ele trabalhava como servente de pedreiro e nos finais de semana ele saía vendendo sorvete. E ele passava na minha casa, buzinava, falava: "Senhora Vânia, um picolé para a senhora". Às vezes estava aquele tempo nublado, às vezes frio. Eu pensava, ele não vai conseguir vender hoje, porque o tempo estava muito feio. E ele falava: "Eu vou vender tudo". Chegava no final do dia, ele passava e falava: "Vendi tudo". Eu falava: "Nossa, que coisa, que persistência, né?". Então, ele, para mim, é minha inspiração. E muito depois legal. Ele conseguiu uma vaga de trabalho para ele na John Deere, daí ele já foi conseguindo uma casa, foi conseguindo os móveis. Hoje ele tem um trailer que começou com R$1.000 de um projeto do Rotary, que a gente foi fazer uma apresentação, né? Que no caso ele apresentou uma comida típica da Venezuela, que é a arepa, e ganhou o prêmio, que foi de R$1.000. E esse prêmio eu dei para ele comprou os primeiros produtos e foi fazendo em festa junina, na OAB, apresentação, e hoje ele tem um trailer, que é muito legal e as pessoas gostam muito dessa comida. Ou seja, a ONG vai impulsionando, como você falou, para que eles se tornem independentes e tenham sua vida ali, né? Muito interessante. Agora, gente, pensa os meus voluntários são os próprios estrangeiros. Esses que já conseguiram, que já têm um carro, que, sabe, já têm um trabalho fixo, são eles que me ajudam como voluntários. Que legal. Agora, nessas horas, gente, a saúde mental é colocada à prova, viu? Imagine você perder tudo que você tem, que você conhece e precisar reconstruir sua vida do zero em um outro país. Pode ser que a gente não passe por essa situação assim, mas vamos enfrentar muitas outras situações que podem mexer com a nossa mente. Você aí de casa tem enfrentado alguma situação difícil? Ou quer se preparar emocionalmente para lidar com os desafios da vida? Eu vou apresentar para você aí de casa essa revista, a Revista Esperança Mente Feliz, que ela vai te ajudar a motivar, a buscar o equilíbrio emocional e vai te dar ferramentas para ter uma postura positiva diante dos problemas da vida, porque ninguém está livre deles, né? Você pode, inclusive, pedir, ela é de graça, é só ligar para o número que aparece aí para você, 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir para você, 12 21 27 31 21, ou pedir pelo WhatsApp, mandando uma mensagem para o DDD 12 98244 44 49. Diz assim: quero a revista Esperança Mente Feliz. Vânia, eu quero muito agradecer você aqui por ter compartilhado um pouco do seu trabalho na ONG. Parabéns pela iniciativa, por ter ajudado tanta gente. São mais de 600 refugiados que já passaram aí pelas suas mãos, que já falam português, que já estão trabalhando, reiniciando. E eu quero muito te agradecer por compartilhar a sua história aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade.
Que Deus continue te abençoando e as pessoas que estão nos assistindo se sintam então tocadas em ajudar e a fazer parte também de alguma forma. A você uma nossa ótima boa noite e a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.